Amém, irmãos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo harmônico dos evangelhos. E desta feita o Senhor me tocou para falar sobre um trecho de Mateus 20, de 20 a 28. Também existe em Marcos 10, de 35 a 45. Nós vamos ler sobre orgulho, ambição e ego. Nós temos o auxílio de Luciano Subirá, Augustus Nicodemos, Val Gonçalves e Mário Sérgio Cortella. Irmãos, eu não quero apontar o dedo para ninguém, porque se fizesse isso eu teria que apontar primeiramente para mim, né? Isso aqui cabe muito bem para qualquer um de nós e muito mais para mim. Então, o objetivo é que nós tenhamos uma reflexão profunda do nosso estado perante o Senhor, né? O que a gente tem feito, o que a gente não tem feito, como é que a gente está situado perante o Senhor. Então a gente vai iniciar lendo Mateus 20, de 20 a 28. Podem abrir suas Bíblias, Mateus 20, de 20 a 28, que fala do pedido da mãe para Tiago e João. Tá? Então está escrito lá: então se chegou a ele a mulher de Zebedeu, com seus filhos, Tiago e João, e adorando a Jesus, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora, ouvindo isto, os 10 outros apóstolos, né, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, comentando rapidamente essa passagem, nós vemos aqui uma ambição, né, da mãe e de Tiago e João, né, porque queriam uma posição acima do que estava reservado para eles. E isso gerou uma confusão entre os apóstolos, que quem seria o melhor, quem seria o maior entre eles, né? Eles estavam disputando essa posição. Isso é uma ambição, irmãos, né? Isso é querer ser mais do que foi reservado para cada um deles. E o Senhor fala: olha, assentar-se à minha direita, à minha esquerda, compete apenas ao Pai. Vocês podem até beber do meu cálice. Realmente todos eles foram mortos, né? Todos os apóstolos foram sacrificados. Mas o assentar-se à direita ou à esquerda, a posição no reino, depende do Pai. Unicamente, exclusivamente do Pai. E se você quer ser o maior, seja aquele que sirva. Se você quer ser o melhor, seja aquele que presta serviços aos outros, né? Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Assim como o Senhor veio para servir e para morrer e se sacrificar por todos nós. Mas nós vamos iniciar a nossa mensagem com o oposto do orgulho. Qual foi a pessoa mais humilde em todo o mundo? Foi Jesus Cristo. Então nós vamos ler, podem abrir, Filipenses 2, de 5 a 11. Lá está escrito: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, se esvaziou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, esse é o padrão a ser seguido, né? Esse é o padrão de humilhar-se perante o Senhor, de esvaziar-se perante o Senhor. E é isso que nós precisamos fazer, né? Seguir o modelo, o exemplo, né, do Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Ele se humilhou, se esvaziou em obediência ao Pai. Nós precisamos ter a mente de Cristo e reconhecer que nós precisamos fazer a mesma coisa. Nós vamos fazer algumas definições agora. Definições do orgulho, ambição, ganância e ego. O que é o orgulho? Orgulho é uma dignidade pessoal exacerbada, uma pessoa altiva, soberba, com amor próprio demasiado. No grego entra a palavra híbris, que define orgulho. Híbris é tudo aquilo que passa da medida, tudo que é descomedidamente elevado. Ambição é quando eu quero mais e melhor agora. Mais e melhor agora. Isso é ambição. A gente reconhece que o mundo é movido pela ambição. Claro, mas essa ambição precisa ser na medida certa. Não pode ser uma ambição desmedida, exagerada. Isso não presta. Ela precisa ser boa para nos mover, né, para a gente poder evoluir também. Ganância, quando eu quero só para mim a qualquer custo. Só para mim, a qualquer custo. Isso é ganância. E este custo, embora seja possível, não deve ser aceito. A definição do ego. O ego é o eu de cada um. É o que caracteriza a personalidade de cada um de nós. Esse é o ego. De acordo com a teoria psicanalítica, o ego faz parte de uma tríade do modelo psíquico. É o ego, o superego e o id. O ego é considerado defensor da nossa pessoa, da nossa personalidade. Trabalha de uma maneira consciente e é responsável para impedir que o que é inconsciente se torne consciente. Então ele aciona alguns mecanismos de defesa. O ego nos protege. Uma das principais funções do ego é harmonizar o desejo do id, que são os nossos instintos, né? O id, os nossos instintos, com os valores morais do superego, que é influenciado pela moral, a ética e o que é certo e errado, que a gente aprende durante a nossa vida. Então o ego faz um meio de campo entre o id, os instintos, e o superego, que a gente é influenciado pela moral, a ética e o que é certo e errado. E ele se posiciona contra os impulsos do id, mas nem sempre vence. Às vezes o id toma a frente. Ele equilibra as exigências do id, as regras do superego e as demandas da sociedade. Mas, espiritualmente, ele é o nosso maior inimigo. O ego é o nosso maior inimigo. Immanuel Kant, no século XVI, ele disse: tudo o que não puder contar como fez, não faça. Porque há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Vou repetir. Tudo o que não puder contar como fez, não faça. Porque se há razões para não contar, essas são as razões para não fazer. Isso não tem a ver com sigilo, tem a ver com vergonha. Quando você faz alguma coisa que não deve fazer, não deveria ter feito, você vai passar vergonha. O perigo do orgulho. O diabo, Satanás, é o pai do orgulho e da ambição desmedida. Ele quis ser igual a Deus. Devemos nos proteger dos ataques de Satanás, do inimigo, e não imitar o seu comportamento. 1 Timóteo 3, versículo 6, Paulo fala a Timóteo sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos. Diz lá, não seja neófito. O que é neófito? Novato, imaturo na fé, que acabou de receber o batismo, para não suceder que se ensoberbeça, tornar-se soberbo, orgulhoso, arrogante, e incorra na condenação do diabo. Então ele está falando aqui de alguém que é convertido, mas recém-convertido, e que agora almeja uma carreira na igreja, um ministério. Cuidado, para não cair na armadilha de imitar o comportamento do diabo. Esse versículo mostra a causa da queda de Satanás, né? O orgulho, a ambição desmedida. Se você o imita, você vai ser condenado da mesma maneira que ele. Isaías 14 e Ezequiel 28, nós temos citações de dupla referência.
Deus fala não só com o rei da Babilônia e com o príncipe de Tiro, mas está falando também de Satanás e de sua queda. Vamos ler. Isaías 14, de 12 a 15. Isaías 14, de 12 a 15. Diz lá: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, na palavra está escrito: serás precipitado para o reino dos mortos, ao mais profundo do abismo. Ezequiel 28, de 12 a 19, diz lá: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. O rei da Babilônia ou o príncipe de Tiro estava no Éden? Não estava, isso é uma dupla referência. Está se referindo ao rei da Babilônia, ao príncipe de Tiro, mas ele está falando de Satanás. E ele fala: de todas as pedras preciosas te cobrias, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade, pecado em ti. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, dos teus pecados, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te reduzi a cinzas sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirás. Então, nessas passagens, resumidamente, está a trajetória de Satanás, desde quando ele era querubim da guarda no Éden até a sua queda. Ele tinha uma vontade de ser igual ou até maior do que Deus, mas ele jamais vai subsistir. Então, a gente não pode ser uma pessoa acomodada, né? A gente não pode pensar que a mediocridade é uma coisa boa. A gente precisa sempre ter uma certa ambição, sem ser desmedida, em crescer na vida, em estudar, em trabalhar, em realmente prosperar. Isso é uma coisa boa. Por outro lado, esse desejo não pode nos levar além da fé que o Senhor nos dá, ao desejo da presunção, ou seja, da vaidade, da pretensão, da opinião exagerada de nós mesmos. Deuteronômio 1, Moisés adverte toda uma geração. No versículo 43 ele fala: assim vos falei e não escutastes. Antes fostes rebeldes às ordens do Senhor e presunçosos. Ou seja, eles foram na presunção, na vaidade do coração, e não era mais fé. O deserto do Sinai, ele tinha, ou tem, 200 quilômetros de largura. A travessia do deserto do Sinai pelo povo de Israel deveria demorar 11 dias. Demorou 40 anos. 40 na Bíblia significa provação. Por que aconteceu isso? 40 anos ao invés de 11 dias. Porque o Senhor tinha que moldar, tinha que julgar aquele povo rebelde, aquele povo acostumado às religiosidades, às tradições do Egito. E eles tinham saudade disso. Devido à rebeldia, toda aquela geração pereceu, morreu no deserto. Quem que entrou na terra de Canaã, na boa terra, na terra prometida? Apenas os menores de 20 anos, Josué e Calebe, que perseveravam em seguir o Senhor. Então, cuidado para não atravessar a fronteira da humildade para a soberba. A soberba é ter um anseio de ser mais do que Deus determinou para você. Nós temos um relacionamento com Deus, sim, mas com Ele nós podemos ir mais fundo, nós podemos ansiar ter mais, ser mais intensos. Mas não se esqueça que Deus deu coisas específicas para nós, em tempos e locais específicos.
podemos estar entrando num lugar perigoso ao ansiar, ao querer, mais do que Deus determinou para cada um de nós. Não ambicioneis as coisas altivas, acomodai-vos às humildes. Isaías 25:11 nos diz: mas o Senhor lhe abaterá a altivez, não obstante a perícia das suas mãos. Então toda altivez, toda arrogância, presunção será abatida, independentemente do quão bom você é no que você faz. Filipenses 2:3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, esteja atento aos seus limites, né? Seja na nossa vida secular, né, no nosso dia a dia, ou mesmo na igreja, no corpo de Cristo. A pergunta que a gente precisa fazer para cada um de nós é: por que estamos desejando mais? Qual é a motivação? É apenas um desejo em corresponder ao chamado de Deus? Em romper com a mediocridade? Ou é entender que não há certos limites para a atuação de cada um de nós? 1 Coríntios 4:5, Paulo fala aos coríntios: eu não ultrapassei o limite da esfera de ação que Deus determinou para mim. Então, cuidado para você se achar realmente quem você não é. Muitos acreditam que têm que ocupar posições que não lhes pertencem e passam a entrar no terreno da soberba, do orgulho, né, e caem na mesma condenação do diabo. Muitas vezes, o desejo de ser mais não corresponde à fé que o Senhor nos deu. É uma violação do chamado de Deus. Mas, por outro lado, muitas vezes a gente deixa de ser alegre, de estar contente e realizado com aquilo que Deus nos deu. Falta esse contentamento, essa alegria, né, essa gratidão pelo que Deus já nos realizou. Muitos falham deixando de se seduzir pela avareza, pela cobiça de posições, buscando o quê? Uma aceitação social, respeito, um nome bom, né, respeitável. Não me importa tanto as razões, mas sim entender como esse processo é perigoso para cada um de nós. Romanos 12:3, Paulo nos diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um de nós. Então, olha, tem duas situações: pensar abaixo, aquém do que Deus nos deu, isso é errado, e pensar além do que Deus nos deu. Isso também é perigoso e errado. Nós precisamos achar um relacionamento com Deus de entrega, de oração, de rendição, para entender exatamente qual que é o plano, qual que é o propósito de Deus para cada um de nós. Qual é o chamado que Deus nos faz. Precisamos entender isso para realmente agir de acordo com a vontade de Deus. Não ser nem aquém e nem além. Eu não preciso fazer o que todo mundo faz, né, para gerar aceitação das pessoas, respeito, ser uma pessoa bem vista, né? Eu preciso apenas agradar a Deus, que me chamou para servi-lo. Então, seja fiel naquilo que Deus te chamou para fazer, nem mais, nem menos. Um dia a gente quer ouvir de Deus o que está em Mateus 24, de 45 a 47. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado, feliz aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Então, vamos cumprir o que Deus confiou para cada um de nós. Nem aquém, nem além. Nem o que gostaríamos que tivesse sido confiado. Nem o que as pessoas acham que deveríamos fazer. E sim o que Deus nos permitiu fazer. Entretanto, jamais ultrapasse os limites do chamamento de Deus. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele sabe todas as coisas, né? Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe o que a gente pode dar, né, de cada um de nós. E a Ele não cabe dar satisfações. Nós não temos que dar satisfação para o Senhor.
a gente precisa ter um coração de aceitação e obediência ao chamado do Senhor e não cair nas armadilhas do diabo. Por isso, guarde o seu coração, guarde o seu coração. Então, infiel não é aquele que faz apenas menos do que você pode fazer, mas também aquele que faz mais do que foi chamado a fazer. E se você é uma pessoa proativa, isso não é desculpa para você fazer mais, não. Tá? Então, seja aquele que esteja entre os limites que Deus te dá. O que importa é o que está dentro do nosso coração, qual a motivação, o que nos move a fazer o que Deus nos pede. Se esse anseio, se essa motivação é a soberba, isso está errado e precisa ser eliminado do nosso coração. Então vamos falar agora um pouquinho sobre as características do orgulho. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6 nos diz: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos, revestivos, né? Todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, sejam esvaziados, né? Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno, no tempo de Deus, Kairos, ele vos exalte. Então eu pergunto para cada um de nós e para mim mesmo, você se considera uma pessoa orgulhosa? Você é soberbo? Você é arrogante? Sim? Não? Então a gente vê que isso acontece frequentemente em nossas vidas, né? Em alguns locais até mais. Eu podia citar aqui em hospital, em aeroporto, as pessoas chegam e perguntam: você sabe com quem você está falando? Né? Isso é uma pergunta arrogante, né? Pessoa soberba, né? As pessoas se irritam muito nesses locais, mas em outros também. E a gente tem o costume de rotular as pessoas, orgulhosa, soberba, arrogante. Quando a gente faz isso, rotular a pessoa de arrogante, orgulhosa, soberba, é porque a gente está se justificando e falando: eu não faria isso. Eu não faria. Será? Na verdade, tem muito orgulho escondido dentro de cada um de nós. Pare e pense, irmão. Tem muito orgulho escondido em cada um de nós. E há muitos aspectos do orgulho que precisam ser achados pelo Espírito e eliminados pelo Espírito Santo. Diz o Senhor em Mateus 11, 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O Senhor sabe como somos. Salmo 139, 23 a 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Então, Senhor, sonda-nos todos os dias. A gente precisa se humilhar sob a poderosa mão de Deus. E Ele, a seu tempo, vai nos exaltar. Então, algumas características do orgulho. Autossuficiência. Você não precisar de Deus. Independência. Não precisar dos outros. O que a gente precisa é de interdependência. Não ser dependentes. Interdependentes. Então, a independência é não precisar dos outros. Justiça própria. Criticar os outros e elogiar a nós mesmos. Vanglória, quando deixamos de dar a glória a Deus. E, em quinto lugar, se achar melhor, ou se ter como referência no que faz. Então, a autossuficiência. Tiago 4, de 5 a 10, fala assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, afinado, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, o contexto dessa passagem é sobre humildade e orgulho. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus, Ele vai nos exaltar, desde que a gente se humilhe perante Ele.
O diabo é que deu início ao pecado, ao orgulho. A nossa sujeição não é somente aos mandamentos, ao que está na palavra, mas à natureza de Deus. Na natureza de Deus não tem nem orgulho, não tem soberba. Nenhum de nós está livre das tentações do diabo. Nenhum de nós. Mas precisamos resistir. 2 Coríntios 12, 2 a 4 e o versículo 7 nos diz: conheço um homem, que é o próprio Paulo, em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Imagina. E ouviu palavras inefáveis, que não se pode exprimir por palavras, as quais não é lícito ao homem referir. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Então isso não é muito bom, não. Esse espinho aqui é para nos cutucar, para a gente não ser orgulhoso. Eu acho que todos nós temos um espinho na carne, sabe, um ponto fraco, onde Satanás vem e nos bate todos os dias, no nosso ponto fraco. Ele sabe, e nós sabemos. Até mesmo as nossas experiências com o Senhor podem ser motivos para que a gente se encha de orgulho. Cuidado, a gente não pode reproduzir essa autossuficiência, a independência de Deus. Muitas vezes deixamos de confiar em Deus, de confiar na dependência do Senhor. Então, outro item, a independência, não precisar dos outros. A Bíblia nos diz, sujeitai-vos uns aos outros. Então, cada pessoa, cada irmão pode acrescentar um pouco do Senhor para nós. A gente não pode viver independentemente. Provérbios 18:1 diz, o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, o que a gente foi feito é para viver em comunhão, para viver na vida da igreja, no corpo de Cristo, para ajudar as pessoas no que elas precisam, não no que nós precisamos. Tá? Então, essa característica do orgulho, a independência, não permite que as pessoas se aproximem de nós. Tá? Por quê? Porque, principalmente quando elas estão certas e nós errados, a gente não quer ser exposto. A gente não quer ser exposto. Por exemplo, com relação a Moisés. Né? Moisés era o cara, né, no Antigo Testamento. Ele falava boca a boca, face a face com o Senhor. E em Números 12:8, Moisés era o único que tinha acesso direto com o Senhor a qualquer hora. Mas até ele precisava de ajuda. Em Êxodo 18, seu sogro, Jetro, ele viu que Moisés trabalhava demais. Que ele julgava todas as causas, desde as pequenas até as maiores. E o que o sogro dele fala? Olha, Moisés, arruma grupos, né, grupos de 100, de 50, de 10, para julgarem as causas menores. Isso aí deu até a base para a formação das células, dos grupos familiares. Tá? E Deus aqui fala, por intermédio de Jetro, sogro de Moisés, para ele, olha, Moisés, você precisa de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. Não precisamos viver independentemente. A justiça própria, criticar os outros e elogiar a nós mesmos. Lucas 18, de 9 a 14, é a parábola do fariseu e o publicano. Vou ler o versículo 9. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Então, resumidamente, um fariseu e um publicano foram orar no templo. Tá? O fariseu, a casta mais severa do judaísmo, né? Um religioso convicto, cumpridor da lei, orava em pé de si para si mesmo, para ele mesmo. Tá? Dava graças a Deus por não ser um pecador como este publicano. Tá? Jejuava, dava o dízimo e se achava o máximo. Já o publicano era cobrador de impostos, inimigo do povo, a pior classe que existia na época. Colaborava com Roma, cobrava mais impostos para ficar uma parte para ele. O publicano em pé, longe, né, não ousava nem levantar os olhos. Batia no peito e dizia, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ele reconhecia a condição de pecador dele, diferentemente do fariseu. O publicano foi perdoado, foi justificado, o fariseu não. Por quê?
todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Isso é uma lei de Deus, irmãos, e vai se cumprir sempre, em todas as vezes que isso aparecer. Todas as vezes. Pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai acontecer. Só iremos alcançar alguma coisa de Deus pela sua graça. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Entretanto, a maioria de nós age como o fariseu, infelizmente. Né? A maioria de nós age como o fariseu, só que a gente não enxerga. A justiça própria é muito perigosa. Quando usamos a nossa justiça própria para nos proteger, somos pecadores como qualquer pessoa pecadora. A gente só pode romper com o pecado com a graça de Deus e nunca por nós mesmos. 1 Coríntios 15, 9 a 10, Paulo nos fala, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, imagina. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Quem são todos eles? Todos os outros apóstolos, juntos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então, tudo que a gente é pela graça de Deus. Então, enquanto os 12 apóstolos evangelizaram os judeus, Paulo e toda a sua equipe evangelizaram o resto do mundo. Então, trabalharam muito mais. Nada do que a gente faz é pela gente mesmo. É apesar da gente. Não é pela gente, mas apesar da gente. Isaías 64, versículos 6 e 8, diz: mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. O que é isso? Lembra dos leprosos? Eles usavam umas bandas para se cobrir, para cobrir a pele. E essas bandas, quando precisavam ser trocadas, de tão imundas, de tão infectadas, precisavam ser queimadas. Isso é o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, maldades, pecados, perversidades e injustiças, como um vento, nos arrebatam. Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obra das Tuas mãos. Então, o trapo de imundícia, a roupa suja, rasgada, que a gente vê na Bíblia, que a pessoa quando vê um pecado, comete um pecado, ele rasga as suas roupas, né? Isso fala da nossa condição, em toda a Bíblia, e está relacionado com o pecado. Então a gente precisa aplicar a fé que o Senhor nos dá na justiça de Cristo, não na nossa justiça. Vanglória, quando não damos glória a Deus. 1 Coríntios 1, 27 a 29, Paulo nos fala, Deus escolheu as coisas loucas do mundo, é isso aí, irmão, somos loucos, para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas, isso mesmo, nós somos fracos, do mundo, para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então, nenhum de nós tem direito de se orgulhar de nada perante o Senhor. Deuteronômio 8, 17 a 18, Moisés é advertido. Diz lá, não digas, pois, no teu coração, a minha força, o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança. Então, quando você prosperar, irmão, não pense que foi a força do seu braço, que foi você mesmo, né? Reconheça o favor de Deus na sua vida, que foi Ele que fez você prosperar. A glória não é nossa, transfira a glória para Deus. Se algum de nós receber um elogio, não se vanglorie, transfira essa glória para o Senhor e faça de uma maneira correta. Fala, sabe por quê? Teve um exemplo na Bíblia, Nabucodonosor. Ele se gabou do Império Persa, que era talvez o maior império na época, né? O que aconteceu com ele? Ele passou a comer pasto como um animal. Aí, no final, ele se arrepende, né? Glorifica o Senhor e daí ele é restaurado. Então, o Senhor humilha quem anda
na soberba. José, outro exemplo, foi vendido como escravo pelos seus irmãos, mas ele foi o melhor escravo. Ele foi daí um administrador do Egito, mas ele foi o melhor administrador. Né? Ele se humilhou perante o Senhor e o Senhor o exaltou. Então, ninguém tem o direito de se orgulhar de nada que temos ou que fizemos. Vou dar um exemplo aqui. A diferença entre um humilde e um orgulhoso. O orgulhoso, quando perguntado para ele qual a razão do seu sucesso, ele vai diante do espelho e fala, sou eu. Mas o orgulhoso, qual a razão dos seus tropeços, dos seus fracassos? Aí ele vai na janela e fala, são os outros. Aí, o humilde de verdade, quando perguntado, humilde, qual a razão do seu sucesso? Ele vai na janela e fala, são os outros, os que estão comigo. Esses são a razão do meu sucesso. Aí ele pergunta, qual os seus tropeços, a razão dos seus tropeços, das suas dificuldades? Aí ele vai diante do espelho e fala, sou eu. Eu sou a razão dos meus fracassos. Um outro item, se achar melhor que os outros ou ser referência. A gente acha, isso todos nós, que a nossa forma de viver, nossa forma de fazer é a melhor que tem. Se todos fossem iguais a mim, a nós, o mundo seria perfeito. Não teria problema nenhum. Filipenses 2, 3-4 diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Vamos e vejamos, isso não é uma coisa habitual que a gente faz, considerar os outros superiores a nós mesmos. Né? Mas essa é a atitude do humilde, considerar o outro superior a nós mesmos. No versículo 5 de Filipenses 2, continua, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma mente que houve também em Cristo Jesus. E os versículos em seguintes, né, a gente já leu, mostram como Jesus se humilhou e se esvaziou. Então, com certeza, a gente tem ainda muito mais orgulho em nós do que a gente percebe ou enxerga. Não importa o quão bom você é naquilo que você faz, como eu já disse. Os líderes desse mundo querem ser servidos. E os discípulos, né, como a gente leu, disputavam entre si posições. Um queria ser melhor que o outro. Tá? A gente não deve viver em competição. Deus não nos chamou para viver em competição entre nós, mas sim para trabalharmos conjuntamente, em conjunto, juntos. O sucesso do nosso irmão, o sucesso de qualquer igreja é o nosso sucesso. Então Deus precisa trabalhar isso em cada um de nós. A gente não precisa e não deve achar que temos mais importância do que merecemos. Talvez isso seja a razão para a gente não pedir perdão. A gente se achar melhor, maior que o outro. Porque se a gente pede perdão, com certeza em algum momento a gente está declarando que a gente é inferior ao outro, que a gente está pedindo perdão. Tá? Então talvez isso seja uma dificuldade quando a gente não consegue pedir perdão. Tá? Isso é uma característica do orgulho, de acharmos que somos melhores ou superiores. A gente precisa agradar o coração de Deus. Descobrir o caminho do quebrantamento. Deus vai dar mais graça, vai dar mais favor quando a gente se humilha sobre a sua poderosa mão. Mateus 11, 29, Jesus nos fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então a gente precisa aprender com Jesus a ser humilde de coração. Jesus dependia totalmente do Pai e fazia só a vontade do Pai. Né? Então, Senhor, precisamos da Tua ajuda, do Teu socorro, da Sua graça. Seja feita a Sua vontade na minha vida e não a minha vontade. Muitas vezes a gente faz os nossos planos e só quer que Deus abençoe. Isso é muito comum, né? A gente faz os planos e, Senhor, abençoa. Mas a nossa vida ainda está muito presa ao orgulho. Para isso, arrependa-se. Volte-se ao Senhor, desamarre-se, desagarre-se da terra, das nossas coisas, e aí Deus vai fazer acontecer nas nossas vidas. Tá? Você quer vencer o orgulho e a ambição?
aprenda com Davi. Salmo 131, versículos 1 e 2. Davi faz a sua alma se acalmar em Deus. Diz lá: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada, que mamou, se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Então, o Davi está perante Deus, expressando a humildade do seu coração. Senhor, sonda os nossos corações. No versículo 1, Davi, ele fala que não é soberbo, que ele não é altivo, que ele não queria grandes coisas para ele. Ele não se fez rei de Israel. Quem o fez rei de Israel foi o próprio Senhor. No versículo 2, aparece o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Então, como um bebê, o bebê é totalmente dependente da mãe. Como um bebê, precisamos ser totalmente dependentes do Senhor, onde a nossa alma vai achar descanso, vai estar segura. A satisfação em Deus é o melhor remédio contra a altivez, soberba, desprezo pelos outros, a busca pela própria glória, a vanglória, a inquietação, a insatisfação e o desespero. Então a nossa esperança é que conta, a nossa esperança em Deus. Viver sem esperança traz paralisia, inércia, morte. E a nossa esperança está em Jesus Cristo. Agora eu vou fazer um comentário aí sobre o ego. A idolatria do ego, do eu. A egolatria. Romanos 1, 18, e vai até 23, mas eu vou ler 1, 18, diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Então, o que é o ego? A gente já viu, é o defensor do eu, da nossa personalidade, da nossa pessoa. Ele nos defende mesmo, todos os dias, mas ele também é o nosso maior inimigo. Qual é o problema da sociedade? Uma alta autoestima ou uma baixa autoestima? O que vocês acham? Alta autoestima ou baixa autoestima? Tem uma publicação de uma psicóloga americana chamada Laura Slater, num artigo chamado O Problema com a Autoestima. E ela diz que as pessoas mais perigosas para a sociedade são as que têm autoestima elevada. Autoestima elevada. Tá certo, o amor próprio, uma autoestima própria, é nata de cada um de nós. É o instinto de sobrevivência. Se não fosse assim, a gente entraria em coisas que não deveria e poderia até morrer. Um ladrão, por exemplo, fala para você, me dá a tua carteira, me dá teu carro. O que você faz? Se você não der, você vai morrer. Você dá a carteira, dá o carro, é um instinto de sobrevivência, Isso é nato. Mas hoje parece que as pessoas, diferentemente de antigamente, elas estão mais por baixo. Precisa mais exaltar a autoajuda, a autoestima, com coach de autoestima, de autoajuda, livros de autoestima. Isso é o que parece hoje. Mas Jesus falou o que para nós? Para amar o próximo como a nós mesmos, não amar a nós mesmos mais que o próximo. Então, quando você diz para alguém, você é incrível, você está criando nessa pessoa uma egolatria. Você é maravilhoso, você está criando na pessoa um aumento do ego. Então, você precisa falar de uma maneira mais correta. Como é que é isso? Devolva sempre a glória para Deus. Eu vejo em você a glória de Deus, grato a Deus, glória a Deus pela sua vida, pelo que você faz. Então, reconheça o que há em cada um de nós por causa da glória de Deus. Quando você não busca a Deus, você troca por outras coisas. Dinheiro, bens materiais, isso são ídolos que a gente está trocando ao invés de buscar a Deus. Isso é idolatria. Então você está trocando Deus por uma mentira. E o principal ídolo hoje é o nosso ego. Tim Keller diz: se o Deus que você adora nunca discorda de você, é bem provável que você esteja adorando uma versão idealizada de você mesmo. Vou repetir. Se o Deus que você adora sempre concorda com você,
é bem provável que você esteja adorando a você mesmo e não a Deus. O culto, o louvor, não é para a gente, é para Deus, é para agradar a Deus. Nós não temos que gostar ou não. Quem tem que gostar é o Senhor. O culto ao ego, todos nós temos. 1 Coríntios 4, de 6 a 7, Paulo nos diz: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Então, tudo que Deus nos dá, a gente precisa admitir que Deus nos está dando, né? E não achando que vem de nós mesmos. E Paulo estava falando para uma igreja, Corinto, que estava em divisão. Eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Jesus, né? Havia uma divisão. E ele queria dizer o seguinte, que tudo que nós recebemos vem do Senhor. Deus dá tudo que a gente é. Não se ache como tivesse conseguido alguma coisa por conta própria. Deus está à frente de tudo. Eu vou falar de 4 características do ego humano caído. O ego humano caído. Nosso ego é vazio. Imagina uma bexiga. O que tem dentro da bexiga? Ar. Ou seja, a bexiga é vazia. Nosso ego é semelhante a uma bexiga. Ele é vazio. E só o Senhor pode preencher esse vazio. Mais nada. Carro, bens, casa, família, filhos, nada pode preencher. Só o Senhor pode preencher esse vazio. Essas coisas que eu citei são coisas boas, são coisas lícitas, mas elas não têm esse lugar de substituir o que pertence a Deus nas nossas vidas. Então, só o Senhor preenche esse vazio existencial que tem dentro de nós. O nosso ego é dolorido, está sempre causando dor. Ele é vazio e está sempre causando dor. Senão a gente nem se lembraria dele, né? Ou seja, a nossa atenção está sempre voltada para nós. Ah, esqueceram de mim, ninguém se lembra de mim, ninguém me dá o devido valor, né? Falamos que feriram os nossos sentimentos, mas o que foi ferido mesmo foi o nosso ego. Nosso ego é que foi ferido. A gente se sente desvalorizado. Mas, por outro lado, a gente pode se sentir superior ao outro. E no mesmo dia, a gente pode ir para um lado e para o outro, se sentir superior ou inferior ao outro. O nosso ego é atarefado, vazio. Nosso ego é dolorido, né? E é atarefado. É ocupado demais para tentar preencher esse vazio que a gente tem dentro de nós. Faz de tudo para ser visto. Como é que isso acontece? Aparência, né? Roupa, estética, bens, tudo isso para ser visto. Conhecimento. Ah, eu gosto de estudar ou eu quero ter conhecimento para ser visto, para ser valorizado, né? Cargos, títulos, até na igreja, né? Uma carreira na igreja, tudo isso é para agradar a Deus ou é para ter meu ego reconhecido? O nosso humor mostra o nosso ego. Como é que você está hoje? Mal-humorado? Bem-humorado? Às vezes não é nada disso, às vezes é só para você se sentir valorizado pelo outro, né? O âmago do orgulho é a competitividade. Eu já fui muito, irmãos. Você quer sempre ser melhor que o outro. Stephen Lewis diz sobre o orgulho: o orgulho não se satisfaz apenas em ter uma coisa, mas sim em tê-la em quantidade maior que o outro. Então não é só você ter uma coisa, mas ter em quantidade maior que o outro. Então as pessoas se orgulham por serem mais e melhor que os outros. Então a chave para o orgulho é a competição e a comparação com outras pessoas. Nosso ego também é frágil. Então qualquer coisa muito cheia, nosso ego muito cheio, ele se rompe, ele extravasa rapidamente, facilmente. Estoura facilmente. Então se você se acha superior, você está cheio, hiperinflado. Vai estourar fácil. Se você se acha inferior, já esteve hiperinflado, mas agora está murcho.
e é a mesma coisa, é frágil do mesmo jeito. Seja, se você estiver em superioridade ou inferioridade, é fragilidade. 2 saídas para você controlar o seu ego: o autoconhecimento e a submissão. O autoconhecimento. 1 Coríntios 4, 3, 4 diz: todavia, a mim muito se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, por quem me julga é o Senhor. Então, Paulo pensava de uma maneira diferente do que todos nós pensamos, né? Ele pensava que é o Senhor que julga, não é a opinião dos outros, não é a minha opinião. E a gente pode dividir as pessoas em 2 grandes grupos: as que são extremamente preocupadas com a opinião dos outros, se sofre uma crítica é o fim da picada, né? E os escravos da própria opinião, né? Não estão nem aí para a opinião dos outros, só para a opinião dele. Eu sou mais, né? Sou mais eu. Onde é que a gente se encaixa? Onde você se encaixa? Eu sei a minha resposta. E você? Você sabe a sua? Seria superioridade ou inferioridade? Nesse texto, né, que a gente leu, 1 Coríntios 4, 3, 4, então, para Paulo, tanto fazia ele ser julgado pelos outros, como também por ele. Ele não se justificava, porque quem julga é o Senhor. Então, não importa a sua ou a minha opinião, quem define é o Senhor. Quem define os nossos pecados, as nossas obras, é o Senhor. Mas tem um remédio que ajuda a promover o autoesquecimento. A solução para a idolatria é a cruz. É você levar o ego todos os dias para a cruz. Deixar o nosso velho homem na cruz todos os dias. Paulo está falando aqui de humildade. Então, pense de si mesmo na medida exata, nem além, nem a quem. A submissão. Efésios 5, 21 diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, Paulo, em Efésios, ele primeiro fala da submissão para depois falar do casamento, né? Da mulher ser submissa ao homem, o homem ser submisso ao Senhor, né? Então, submissão é uma tarefa que todo cristão, todos nós devemos exercitar. O que é submissão? Essa é uma cacetada. É ser liberto da necessidade das coisas funcionarem do seu jeito, no seu tempo, da sua maneira. Submissão é ser liberto da necessidade das coisas funcionarem do seu jeito, no seu tempo, da sua maneira. É fácil quando vem de cima para baixo. Por exemplo, você vê um policial, seu pai, sua mãe, querem falar alguma coisa para você, de cima para baixo, você se torna submisso. Isso é fácil. E quando é de baixo para cima? Quando você é superior à pessoa e você tem que ser submisso a essa pessoa. Por exemplo, um idoso ser submisso a um jovem, aí é mais difícil. Mas o cristão, ele é capaz de ser submisso em todas as situações. Sabe por quê? Porque ele não vê na pessoa aquela pessoa, ele vê Cristo naquela pessoa. E a Cristo nós devemos e podemos ser submissos. Se você andar em autoesquecimento e submissão, você vai ser liberto da idolatria do ego. Então, que Deus nos dê a graça para entender e enxergar o que está dentro de nós e que permitamos, né, que o Espírito Santo trabalhe isso em nós. Derrame o seu coração diante de Deus. A gente precisa de um sentido para nossas vidas e esse sentido quem nos dá é o Senhor. Ninguém consegue se converter verdadeiramente se não tiver uma profunda decepção consigo mesmo. Se ele for perfeito, para que se converter, né? Eu já sou perfeito. C.S. Lewis nos dizia: Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida a fim de nos ensinar lições que não aprenderíamos de outra maneira, mas sim nos vales, quando a gente está por baixo. Jesus nunca vai nos decepcionar, nunca. Diga não ao orgulho, diga não à ambição desmedida, diga não ao ego. Encha o seu vazio interior, encha o seu ego do Espírito Santo, de Jesus. A gente precisa ser forte no Senhor, precisamos resistir ao diabo, precisamos nos tornar pessoas submissas ao Senhor e exercitar tudo que a gente está falando aqui agora. Amém?